moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área. Você sabe, informação precisa em primeira mão e de qualidade é sempre aqui no canal do Caju Tricolor. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Toda vez que tiver vídeo novo, informação nova que surja quase todo dia aqui no canal, vai chegar para você, você não vai ficar por fora de nada do que acontece no Grêmio, beleza? Meu nome é Thales Andrei de Melo e hoje nós vamos falar sobre um bom assunto para a torcida gremista, né? Não é especulação, não é negociação de nada, mas de fato o Grêmio pode estar embolsando uma boa quantia de dinheiro nas próximas semanas, nos próximos meses, sem vender nenhum jogador, sem fazer nenhuma negociação. A gente vai explicar isso direitinho para você. A gente vai começar pela novidade mais recente. Na última segunda-feira, o Grêmio chegou a um acordo com o Tijuana do México, né? Um acordo estabelecendo aí a forma de pagamento do restante do valor que ainda havia os mexicanos a pagar sobre o meio atacante Miller Bolaños, ele que jogou no Grêmio entre os anos de 2016 e 2017, que foi negociado com o futebol mexicano, com o Tijuana, que ainda não pagou parte do valor que deveria, né? Então, era cerca de 800 mil dólares, ficou acordado que esses 800 mil dólares, algo em torno aí de 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, vai ser pago em 4 parcelas, né? As datas específicas não se sabe, mas a tendência é que não tenha um intervalo muito grande entre o pagamento de uma parcela e outra, né? Então, cerca de 3 milhões de reais aí vão entrar no caixa do Grêmio por conta da venda do Miller Bolaños. E vale lembrar que esse processo aí do Bolaños, nessa situação do Bolaños, apenas alinhava outras situações que o Grêmio já havia, inclusive, notificado à FIFA, né? O Grêmio tinha várias pendências que o clube ainda não tinha recebido sobre negociações, sobre os jogadores, e que o Grêmio enviou uma carta de urgência à FIFA. Isso significa o quê? Significa que caso os clubes devedores não paguem, eles sofrerão punições nas suas competições ou até mesmo serão impossibilitados de jogar essas competições. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Cruzeiro, que devia aí para o jogador, o meia Denilson, e que o clube árabe que estava, no caso, tendo o direito de receber, não tinha recebido, notificou a FIFA, o Cruzeiro não pagou, e com isso o Cruzeiro perdeu 6 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro sem nem ter começado. Então essa mais ou menos é a carta de urgência que o Grêmio mandou várias cartas de urgências, inclusive o presidente Romildo Bolzan, aqui no nosso canal mesmo, noticiou que essa foi uma medida emergencial tomada pelo clube para não ficar sem caixa, para não ficar sem receita durante a pandemia, tendo em vista aí que os jogos pararam, então a receita hoje é praticamente zero. A gente vai explicar aqui para você mais ou menos como funciona essa situação aí desses jogadores que o Grêmio tem para receber. Primeiramente, é o Figueirense, né, relativo à venda do Wehrle, jogador que passou pelo Grêmio lá no início da última década, né, pelos anos de 2011, 2012, 2013. Era um zagueiro de boa qualidade, acabou sendo vendido ao Figueirense e o Figueirense ainda não pagou parte do valor que deve ao Grêmio. Outro clube que deve ao Grêmio é o Fluminense, mas aí é uma dívida bem antiga referente lá ao Clube dos 13, lá atrás, e que o Fluminense ainda não pagou. O Grêmio enviou uma carta de notificação à FIFA, mas vale lembrar que a situação do Grêmio e do Fluminense não é tão complicada assim, porque as diretorias têm bom relacionamento, inclusive chegaram a se conversar bastante no negócio do Caio Henrique, né? Ele que já vazou, já foi embora, mas na época da negociação ali entre Grêmio, Fluminense, Atlético de Madrid, ainda não se sabia onde ele ia ficar, e as diretorias de Grêmio e Fluminense têm bom relacionamento, então não deve causar grandes transtornos aí para o Grêmio receber esse dinheiro. Outro clube que deve o Grêmio é o Al Ittihad da Arábia Saudita, e aí sim é uma boa grana, porque é referente à venda do goleiro Marcelo Groy, ele que saiu no final de 2018, entre 2018 e início de 2019 ali, e foi vendido por cerca de 12 milhões de reais, uma boa quantia. Entretanto, o clube saudita pagou apenas uma parcela e o Grêmio agora enviou uma carta de notificação à FIFA, porque notificou o clube árabe no fim de 2019, mas o clube árabe simplesmente não indicou nenhum pagamento, né? Vale lembrar que esse time árabe é comandado pelo técnico Fábio Carille Corinthians. Então, como o Grêmio enviou uma notificação ao clube, o clube não deu sinalização de pagamento, o Grêmio vai até a FIFA pedir urgência e caso o Al Ittihad não pague esse valor, que é cerca de 1,3 milhões de dólares, de euros, aliás, mais ou menos 7,3 milhões de reais na cotação atual, o clube árabe sofrerá sanções dentro de campo, né, nos seus campeonatos respectivos. E por fim, o Grêmio ainda tem para receber pelo Gaziantepspor da Turquia o valor referente aí a um pequeno valor, não é tão grande quanto do Marcelo Groy nem quanto do Miller Bolaños, é uma pequena taxa, mas que faz diferença obviamente nesse momento, que é sobre o empréstimo do zagueiro Wallace Reis. Ele que chegou ao Grêmio aí em 2016, jogou poucos jogos, acabou indo embora,
mas de fato foi emprestado ao time turco e o Grêmio ainda não recebeu esse valor, então o Grêmio também já foi à FIFA. Vale lembrar que todos esses clubes aqui que eu falei, que eu citei, o Grêmio já havia notificado antes, no caso do Figueirense, no caso do Fluminense, no caso do Al Ittihad e no caso do Gaziantepspor da Turquia. Esses clubes foram notificados antes, mas pela falta de sinalização de pagamento, o Grêmio precisa de receita, o Grêmio deve receber esse dinheiro, foi a FIFA recorrer para receber essa quantia aí, que, segundo dizem, é perto de 12 milhões de reais, somando todas essas negociações, o que de fato pode dar um bom respiro para o caixa do Grêmio, já que atualmente o clube está praticamente sem receitas. As atividades estão voltando ao normal, aos poucos, mas ainda sem sinalização de volta, beleza? Vale lembrar que esses processos aí, inclusive o Grêmio já sofreu também no passado, em outras gestões, né? O Grêmio, inclusive, chegou muito perto de, inclusive, perder pontos nas competições por causa dessas situações. Hoje são outros tempos e hoje quem cobra é o Grêmio, beleza? Então, essa é a grande novidade. O Grêmio pode embolsar uma boa quantia no seu caixa, sem fazer negociação, sem se desfazer de nenhum jogador. Mesmo que se desfazer de algum jogador, a tendência é de que isso aconteça na próxima janela de transferências. Mas isso é para outros vídeos que a gente já falou aqui, inclusive. Então, veja aqui os nossos outros vídeos que a gente tem informações bem quentes sobre esses jogadores aí que podem estar deixando o Grêmio na próxima janela de transferência e também alguns que podem chegar, beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau!